Glória a Deus, igreja. Boa noite. Os irmãos esperaram boa noite. É que eu geralmente falo glória a Deus, boa noite, igreja. Eu falei glória a Deus e fiquei lento, igreja. Sim, e o boa noite. Que alegria estarmos aqui, mas deste culto da Juventude Unida, consagrada a Deus, Jucade, que o Senhor tem nos abençoou semana passada, com uma palavra tremenda ministrada através da vida do ministro Ed Filho, palavra gloriosa para nossas vidas. Hoje à noite eu creio que o Senhor há de falar conosco também, e eu vou só relembrar o que o ministro Ed nos trouxe no sábado passado, acerca da primazia. Esta é a nossa temática. O que é primazia? Ele trouxe um conceito, vários conceitos, na verdade, que consolidou, que ratificou o nosso entendimento, que nos deu ainda mais clareza no tocante a tudo isto, e nas coisas que ele colocou, eu notei algumas coisas aqui. Primazia é aquilo que estar em primeiro lugar, é o mais importante, é a prioridade, é aquilo que vem primeiro em nossas vidas. Então, isto é primazia, é a prioridade, é aquele que vem em primeiro lugar, é o que está primeiro, é aquele que vem antes de todas as coisas. E quando nós geralmente falamos de primazia, existe um outro termo que geralmente as pessoas trocam ou confundem, que é a questão da primícia. Para a pessoa entregar primícia, primeiro ela tem que ter primazia de algo, a primazia daquela coisa. Mas do que é primícia? Primícia são os primeiros frutos, é o primeiro animal nascido, é o primeiro filho nascido, é o primeiro salário, é sempre o começo de alguma coisa, é a primeira coisa de uma série que vai acontecer. Então, isto são primícias. O Ed colocou justamente o exemplo do Abel, no sábado passado, que ele, por ter o Senhor como primazia, deu as primícias do seu rebanho, deu os primeiros frutos, deu os melhores, deu o que havia de melhor para o Senhor. Mas o foco esta noite, o nosso foco hoje é primazia, e é disso que nós vamos tratar, é disso que nós vamos abordar, é isto que nós vamos dar continuidade hoje. Então, lembre-se do que o ministro Ed falou sábado passado, e hoje nós daremos seguimento, daremos continuidade, estaremos aprofundando-nos um pouco mais, e sábado também, e no posterior também, e no seguinte também. Abramos a palavra do Deus vivo no Evangelho de Mateus, texto conhecidíssimo da amada Igreja do Senhor, que encontra-se no capítulo 6, versículo 33, da Igreja sabe de cor, mas ainda assim eu vou pedir que o nosso pastor nos leia esse texto e logo em seguida nos dirija em oração. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Te bendizemos, glorioso, excelso, poderoso, majestoso Deus, por seres a primazia, por seres o primeiro, a quem adoramos, e aqui estás conosco, nos reunindo, nos congregando através dos 5 minutos de oração, da tremenda e maravilhosa ministração, dos tremendos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos para que possamos receber e colocar nos nossos corações a palavra que já colocaste no coração do teu servo, o nosso amado presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já queremos ouvi-lo e queremos receber tudo aquilo que vem do teu reino, do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor. Muito obrigado. Glórias a Deus. Leiamos novamente Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, pois, antes de todas as coisas, buscai, pois, antes de tudo, buscai, pois, como prioridade, buscai, pois, como primazia, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas referem-se anteriormente às bênçãos que virão sobre cada um de nós, que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Perdão. E nesta temática, cada um de nós ficamos de abordar um personagem diferente. Sábado passado, o nosso ministro Ed abordou a primazia de Abel. Hoje nós vamos estar abordando a primazia de um homem tremendamente conhecido e que nos foi ministrado ontem pela nossa ministra Carla Lobato, que teve um adendo final do nosso pastor, e nós vamos falar também disto aqui hoje. Hoje nós vamos falar
Perdão, igreja. Eita glória. Deixa eu beber uma água rapidinho. Eu me molhei. Hoje nós vamos falar de Abraão. Nós vamos falar do pai da fé. Nós vamos falar do pai da igreja. Nós vamos falar daquele a quem o rei Josafá chama de amigo de Deus. Nós vamos falar daquele a quem o próprio Deus chama de profeta. Nós vamos falar sobre aquele que, sem lei, deu primeiramente o dízimo. Nós vamos falar sobre Abraão. E quem esteve aqui ontem pôde acompanhar o capítulo 22 de Gênesis, que foi onde a nossa ministra Carla começou, mas eu vou dar um resumo da história de Abraão. Nós conhecemos, mas vocês sabem que eu gosto de storytelling. Storytelling é contar a história, ainda mais se trata da Bíblia, da palavra de Deus, e a pessoa que mais contou história que nós temos conhecimento é Cristo. Ele contava história de todas as coisas, contava parábolas, e esse ensinamento dele, através da narração, de fato, através de histórias, edificava vidas, e nós temos parábolas lindas de tudo isso. Amém, amados? Então, nós vamos resumir um pouco a história de Abraão, até chegarmos no nosso foco, no nosso ponto, que é Gênesis capítulo 22, que é no nascimento de Isaac. Pois bem, a história de Abraão começa em Gênesis capítulo 11, versículo 26, quando vem a genealogia de Tera. O nome dele é Tera, tá bom? Tera é pai de Abraão, não é Terá. Se fosse Terá, teria acento no A. Então é Tera. O presbítero Agrede uma vez pregou, e pregou muito bem, falou disso, e de fato está corretíssimo. Então Tera, pai de Abraão, morava em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. Ele teve 3 filhos quando ele tinha 70 anos. Teve o primeiro, o segundo e o terceiro a partir dos seus 70 anos. Teve Abraão, teve Naor e teve Arã. Arã foi pai de Ló. Arã, pai de Ló, morreu quando eles estavam ainda na Mesopotâmia, estavam lá em Ur dos Caldeus. O pai de Abrão, à época, se eu falar Abraão, vocês entendem, porque a época que ele era chamado de Abrão. Tera, então, decide sair de Ur dos Caldeus para a região de Canaã. Ele não chega até a região de Canaã. Quando ele chega em Arã, na cidade de Arã, também da Mesopotâmia, aí ele estabelece, e ali ele fica. E quando ele vai lá de Ur dos Caldeus, sai Tera, sai Abrão, sai Sarai e sai Ló. Lá dessa região fica um filho dele lá, chamado Naor, mas nós não vamos focar nisso, e eles chegam até Arã. Lá em Arã, eles estabelecem moradia, estendem suas tendas e ali permanece até que no versículo 22 no versículo 1 do capítulo 12, o Senhor chama a Abraão. Ele chama Abraão, ele convoca, ele chama Abraão para sair daquela terra, para sair da casa dos seus pais, para sair da casa de Tera, para ir para uma terra que o Senhor mostraria a ele. A terra de Ur, dos caldeus, e a terra de Arã, só para você ter um entendimento, eram terras extremamente idólatras, idolatria ao extremo. E o Senhor, então, o chama. E nós vamos ler agora Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, quando o Senhor faz esse chamado para Abrão à época. Posso ler, igreja? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor vem e dá uma ordem, dá um mandado para Abraão, dá uma determinação para ele, diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. Interessante, quando nós analisamos aqui, é que a ideia que dá é que é o primeiro contato que Deus tem com Abraão, como você preferir. Mas quando nós vemos lá Atos, capítulo 7, versículo 2, Estevão, antes do apedrejamento, quando ele vai falar de Abraão, ele fala que o Senhor já falava com Abraão ainda em Ur dos Caldeus, e que aqui o Senhor chama ele para sair da terra dele. Coloca aí, por gentileza. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi,
o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ou seja, ele ainda, em Ur dos Caldeus, já teve contato com Deus, já teve aproximação com Deus, já tinha conhecimento de quem era Deus. E ele sai de Ur, vai até Harã, chegando em Harã, então Deus vem e dá uma ordem para ele. Deus que ele já conhecia, Deus que ele já tinha entendimento, e o Senhor o chama e dá esta ordem para que ele saia da sua terra. E Abrão, quando recebe esse chamado, esse mandado do Senhor de sair da terra dele, de sair dali, ele tinha 75 anos de idade, então ele sai da casa do pai dele. Quando ele sai, Tera, o pai dele, tinha 145 anos, e Tera viveu até os 205 anos, só para a gente corroborar bem com o entendimento. E aí começa o processo de peregrinação de Abrão, ou Abraão. E no versículo 2 fala, vou ler, só vou citar para vocês: de ti farei uma grande nação. O que acontece? Abrão já estava casado com Sarai há muito tempo. Ele tinha 75 anos quando ele sai aqui da casa do pai dele. E Abrão sabia que Sarai era estéril. Sabia que ela não podia ter filhos. E ele fala, poxa, eu tenho 75 anos, minha esposa tem 65 anos, o Senhor prometeu que de mim faria uma grande nação, ela é estéril, mas se ele falou, ele deve ter os meios dele, deve ter o propósito dele, deve ter a forma como ele vai cumprir isto. Eles então saem, vão para Canaã, agora eu vou dar uma enxugada e uma corrida na história dele, beleza? Ele então sai, vão para Canaã, a terra passa um período de fome, de escassez, eles então vão para o Egito, no Egito vocês conhecem a história, ele fala para Sarai, sua esposa, fala, olha, chegando no Egito, dizes que tu és minha irmã, e ele não estava mentindo, Sara era filho de Tera também, então eles eram irmãos por parte de pai, de mãe não. Abraão tinha uma mãe e Sara tinha outra mãe, mas eles eram irmãos por parte de pai, então ele não estava mentindo. Então dizes que tu é minha irmã, que tu és muito bela, eles não vão me matar para ficarem contigo. Assim aconteceu. O Senhor castigou o Faraó, castigou a casa dele, mandou pragas sobre eles. Faraó fala, poxa, sai da minha terra, como é que tu dizes que a mulher é tua irmã? Não, ela é minha irmã também, só que também é minha esposa. Pega boi, camelo, jumento, ouro, prata, sai daqui. Essa comitiva vai levar vocês daqui. Por favor, sai da minha terra, vão embora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu estou acrescentando. Faraó não falou isso não, tá bom? Aí eles saem, então, do Egito, vão até Neguebe. Eles, quando chegam no Neguebe, aí eles se estabelecem. Abrão era extremamente rico, ele prosperou bastante, e por consequência, seu sobrinho, que estava com ele, Ló, também prosperou bastante. E não tinha mais como eles viverem juntos, porque não tinha pasto para os animais deles. Aí Abrão fala, olha, se tu fores para um lado, eu vou para o outro, escolhe, e o que tu escolheres, pode seguir teu caminho. Ló olha as campinas do Jordão, se afasta de Abraão e vai para lá. Era um local verde, bonito, só que ficava fronteiriço a Sodoma e Gomorra, uma cidade iníqua, uma cidade totalmente pecaminosa. Então não vale a pena, amados, nós estarmos perto de algo que aparentemente é próspero, mas que vai nos distanciar de Deus. E essa é a primeira visão, o primeiro entendimento que nós temos daqui. Só um parêntese, tá bom? Para a gente ter esse entendimento. E vamos seguindo. Então, Abrão se despede de Ló, eles se afastam e ele fica na terra, na região de Canaã. Ele estende suas tendas lá nos carvalhais de Manre e lá ele fica, até que ele recebe a notícia, estou sendo bem breve a história, de que o sobrinho dele, Ló, havia sido levado preso pelos reis que se juntaram, uma coligação de reis, que foram enfrentar Sodoma e Gomorra, e venceram, saquearam toda a cidade e levaram Ló preso. Abraão, quando sabe dessa notícia, vai para resgatar o sobrinho dele, ele mais 318 homens, se não me falha a memória, mas 318, vão para resgatar o sobrinho dele. E eles resgatam o sobrinho com tudo que era dele e o liberam. E quando ele volta dessa matança dos reis, que a Bíblia chama dessa guerra, desse embate, vai ao encontro de Abraão, no caso, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele lhe traz pão e vinho.
representando a ceia do Senhor. É um espelho, um reflexo, é uma simbologia do que Cristo viria fazer depois com a igreja. Abraão era a igreja do Senhor. Então, o próprio Senhor foi aquele que primeiro trouxe pão e vinho para ceiar com o homem, com o pai da igreja, com Abraão. E Abraão, de tudo, lhe deu o dízimo. Está registrado lá. Isso tudo nós temos lá. Isso no Gênesis 14, tá bom? Seguindo a história, nós chegamos em Gênesis 15. Em Gênesis 15, o Senhor torna a falar com Abrão, e ele fala para Abrão, o Senhor fala, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou e o teu galardão será sobremodo grande. Nessa ocasião que o Senhor fala para Abrão, através de uma visão, Abrão então fala para o Senhor, fala, Senhor, o Senhor disse que de mim faria uma grande nação, eu criei, eu recebi isso, eu acredito que assim acontecerá, mas eu quero te dizer que eu não tenho descendente. O Senhor sabia, o meu herdeiro é um servo nascido na minha casa, ele é Eliezer, ele é que é o meu herdeiro, ele é que vai herdar todas as coisas que o Senhor tem entregue para mim. Mas olha o que o Senhor responde para ele no versículo 4 do capítulo 15. A isto que eu acabei de narrar para vocês, que Abraão falou para o Senhor, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será o teu servo, ele é o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro. Mas aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro, não é o teu servo, não é Eliezer. Ele fala, poxa, vai ter meu herdeiro, louvado seja o nome do Senhor. Ele compartilha da informação com Sara, compartilha da informação com a sua esposa, e Sara fala bem assim, Abraão, tu sabes que eu sou estéril, então, muito provavelmente, já que aquele gerado de ti vai ter teu filho, muito provavelmente não vai nascer de mim. Pega H, pega minha serva, escrava egípcia, e dela tu terás um herdeiro. Esse sim eu tenho certeza que, como é teu herdeiro, é aquele da promessa, é aquele que vai receber a promessa de Deus para a tua vida. E então Abraão coabitou com Agar, teve o filho, nasceu Ismael. Aí nós chegamos no capítulo 17, quando o Senhor novamente fala com Abraão. Quando fala novamente, não quer dizer que o Senhor estava em silêncio. Sempre o Senhor vinha falando com Abraão, Abraão levantando o altar, sacrificando, adorando a Deus, mas eu estou pontuando algumas coisas, estou pontuando alguns pontos. Então, em Gênesis 17, Abraão estava com 99 anos, a esposa dele, Sarai, estava com 89 anos, essa diferença de 10 anos, e no versículos 2 e 5 nós vamos ler. Olha o que o Senhor fala para ele. Gênesis capítulo 17, versículo 2, pode abrir sua Bíblia que nós vamos ler. Farei uma aliança, isso é o Senhor falando para Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Ele vem e muda o nome de Abraão. Ele coloca o seguinte no versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, ele é declarado pai de numerosa multidão. Vamos para o versículo 15, 16, 19 e 21. Acompanhe comigo. Aí ele vai falar sobre Sara. Disse também Deus a Abraão, já com o nome Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Versículo 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Opa! A tua descendência não vem de Ismael, não, Vado. A tua descendência vai vir do filho que tu terás com ela. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Versículo 19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, porque, segure rapidinho, antes do 19, só para você entender, do 17 para o 18, ele fala bem assim, Senhor, minha mulher já é idosa, ela é estéril, não tem como. Ele pega e fala, não, de Sara, eu estou falando que é de Sara vai nascer o teu descendente. Ele vai para o 19, respondeu-lhe Deus, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua e para sempre. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerei
estabelecer-la-ei, eita glórias, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará luz neste tempo, daqui a 1 ano. A aliança era com Isaque, não era com Ismael. Isaque era o filho da aliança, era o filho da promessa, era o filho que o Senhor havia prometido. Em Gênesis capítulo 21, mais adiante, ocorre então o nascimento de Isaque, ocorre o nascimento do filho da promessa. E quando nós vamos ver e analisar isso, nós temos alguns entendimentos, alguns parâmetros que nós podemos absorver para nossas vidas. O Senhor chama Abraão, o Senhor dá uma promessa para Abraão, e nós temos que entender que Deus não tem pressa. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito para a tua vida. O tempo de Deus é perfeito para a minha vida. Abraão esperou 25 anos para ver o nascimento de Isaque, do filho da promessa. Caleb esperou 45 anos, desde a promessa de que ele iria entrar na terra prometida, ele ia ter a terra dele por possessão, até ele receber a terra. E Caleb fala o seguinte, quando ele já está com 85 anos, ele fala, 45 anos se passaram, desde que o Senhor fez essa promessa, através da boca do servo dele, Moisés. A mesma energia que eu tinha há 45 anos atrás, eu tenho hoje, para ver cumprida essa promessa, tanto para entrar à peleja, quanto para voltar da peleja. Então, entenda, amados, que a promessa de Deus para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas, ela não vence. Ela não tem prazo de validade. Ah, não, essa promessa que Deus me deu, ela tinha que ser cumprida até 2020. Como não foi cumprida até 2020, já venceu. Agora não tem mais como ser cumprida. A promessa de Deus na tua vida, na minha vida, ela não tem prazo de validade. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ah, presbítero, mas está demorando. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não tem pressa. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo de todas as coisas. Se ele prometeu, ele há de cumprir em cada um de nós. Se porventura o Senhor tivesse passado mais tempo, tivesse esperado Sara estar com 100 anos, Deus iria cumprir a promessa. Sara está com 200 anos, Deus iria cumprir a promessa. Sara está com 500 anos, Deus iria cumprir a promessa. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que te arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Amém, amados? Glórias ao nosso bom Deus. Chegamos então em Gênesis capítulo 22, que foi tremendamente nos ministrado ontem, através da vida da nossa ministra Carla Lobato. E aqui acontece o ápice na vida de Abraão. Aqui acontece um momento, o ápice da história dele. O Senhor chega até ele. O Senhor chega até ele e pede que ele sacrifique, que ele entregue, que ele abra mão, que ele mate seu filho Isaque. Vamos ler o versículo 2 do capítulo 22. Versículo 2 do capítulo 22. Acrescentou Deus, toma teu filho Isaque, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então o Senhor, ele manda que Abraão sacrificasse Isaque, o filho da sua velhice, o filho da promessa. Para Isaque, amados, para Abraão, amados, Isaque era intocável. Intocável em que sentido? Tudo do bom e do melhor era para Isaque. Tudo que acontecia, olha, acabou de nascer aqui, nós vamos fazer uma festa, essa carne aqui está bem macia, não, separa esse pedaço para o Isaque, a melhor parte eu vou dar para o Isaque. Ah, isso aqui não, o que tem de bom aí, vamos, olha essa fruta aqui como é bonita, poxa, vamos dar para o Isaque. Então, tudo que tinha de bom e do melhor, ele dava para Isaque. Eu quero que vocês entendam que Abraão não era idólatra, amados. E essa prova aqui que o Senhor faz com ele, Deus era presciente, era não, ele é onisciente e presciente. Luciano, o que é onisciente? É que ele sabe de todas as coisas, não tem nada que ele não saiba. Presciente é que ele sabe das coisas antes mesmo que aconteça. Então ele sabe de todas as coisas e Deus sabia, sendo presciente, que ele era prioridade, que ele era primazia
na vida de Abraão. Ele sabia que Abraão ia sacrificar Isaac, ele sabia. Deus sabia, porque ele sabe de todas as coisas, que Abraão ia sacrificar Isaac. Então, por que ele pediu essa prova? Por que ele pediu isso? Para mostrar para aqueles que estavam ali perto, que podia estar dando uma aparência de que, poxa, o Abraão está dando muita atenção para Isaac, Abraão está adorando Isaac, Abraão está colocando Isaac como se fosse Deus. Ele queria mostrar, não só para aqueles daquela época, mas para cada um de nós, que tudo aquilo que possa estar querendo ocupar a primazia, o primeiro lugar, ser prioridade em nossas vidas, o Senhor vem e pede que nós sacrifiquemos, amados. Ele pede que nós abramos mão, ele pede que nós liberemos, que nós não tenhamos. E aqui tem algo extraordinário. Fé forte é frequentemente provada, é frequentemente exercida em provações fortes. Isso aqui foi uma provação extraordinariamente grande na vida de Abraão. Ele sacrificar o seu filho, ele sacrificar aquilo. Então o Senhor vem para mostrar para a igreja, para mostrar para o povo da época que, de fato, Deus era primazia na vida de Abraão. E a pergunta que eu te faço é: Deus tem sido a primazia na sua vida? Tem tido a primazia na sua vida, na minha vida, na vida da igreja? Deus é a prioridade em cada um de nós, ou para cada um de nós? Deus vem em primeiro lugar? Deus vem antes de todas as coisas? Ou tem algo que vem à frente de Deus? Ou tem algo que, se você tivesse que abrir mão ou escolher, você escolheria no lugar de Deus? Isso é uma reflexão profunda para nossas vidas, isso é uma reflexão séria, que nós devemos ter, nós devemos entender, nós devemos pensar. Será que nós teríamos alguma coisa que pudesse estar tomando esta primazia de Deus? Seria um emprego, seria uma esposa, um marido, seria um filho, seria um carro, um trabalho, seria o dinheiro, seria coisa. Eu lembro de uma pessoa que, quando comprou um carro novo, e nós estávamos na expectativa, estava acontecendo muitas coisas no mundo à época, e nós que somos antenados, falamos a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. E essa pessoa falou: não, tem que demorar o arrebatamento, acabei de comprar meu carro, eu tenho que aproveitar um pouco. Ele falou, mas eu ouvi da boca desta pessoa isso. Eu falei: rapaz, meu Deus, não tem noção que na glória é incomparavelmente melhor. Não tem riqueza, não tem ouro, não tem bens, não tem nada desta terra que possa se comparar àquilo que o Senhor tem preparado para ti, aquilo que o Senhor tem preparado para mim, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, justamente essa reflexão eu pedi que eu trouxesse hoje para nossas vidas. Vamos ler o versículo 5, que tem algo extraordinário, aí de Gênesis capítulo 22. Abraão então falou para os seus servos, então diz a seus servos, os servos que foram com ele até a base do Monte Moriá, onde ele iria subir e sacrificar a Deus. Fala o seguinte, o versículo 5, então diz a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, até o cume do monte, iremos até o topo do Monte Moriá, e depois de adorarmos, voltaremos. Ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele tinha plena consciência de que Deus pediu aquilo, e que se Deus permitisse que ele matasse o filho dele, Deus ressuscitaria, porque Deus tinha uma promessa, tinha uma aliança com Abraão. Versículo 12 diz o seguinte: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amados, isto é sacrifício, isto é primazia, isto é entrega. Quando nós olhamos para esse amor de Deus, esse Deus grandioso, glorioso, poderoso, ele olhou para a sua igreja e falou: a igreja é a minha primazia. Eu vou sacrificar meu filho por amor à igreja. E Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo, amados. Porque ele olha para a igreja e fala: eu amo a minha igreja. Eu tenho zelo, eu tenho apego, eu tenho cuidado, eu tenho amor, eu tenho paixão pela minha igreja. O pastor ontem acrescentou o texto que nós vamos ler já, de Hebreus capítulo 11. Abre logo, vamos abrir, abra comigo. Hebreus capítulo 11, vamos ler os versículos 17 até 19. Muito bem lido ontem pelo nosso pastor. Hebreus capítulo 11, versículos do 17 ao 19.
Amém, igreja? Glórias ao nosso bom Deus. Já quase em rota de conclusão, tá bom, amados? Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, mas aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então ele recobrou de dentre os mortos, é como se ele havia sido morto, e ele o recobrou. Então este é o nosso Deus, esta é a nossa fé, esta é a esperança que nós temos. E eu faço outra pergunta para você. Além de Deus, quando eu falo Deus, são todas as coisas de Deus. Quando falo Deus, é a palavra de Deus, é a igreja do Senhor, é o congregar, é a comunhão dos irmãos. Tudo isto aqui que envolve Deus tem sido prioridade em nossas vidas. A palavra de Deus tem sido prioridade em nossas vidas. Coloca em Josué 1:8. Pode colocar. Eu vou ler de lá que eu enxergo. Não vou não. Daqui eu enxergo. Estou sem óculos. Não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amados, a palavra de Deus ela tem que ter prioridade em nossas vidas. Toda decisão que nós vamos tomar é aqui, ó, na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós formos fazer, o que a palavra de Deus fala, tudo que nós formos tentar desempenhar, nós temos que estar pautado na palavra de Deus. Outra coisa que tem que ter prioridade em nossas vidas, a casa do Senhor, o congregar, estarmos aqui, a comunhão com o corpo de Cristo, o amor entre os irmãos, o corpo. Pode colocar, amada, Salmos 27:4. Clique. Isso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Então isso nós devemos buscar, amados. Isso tem que prioridade. Hoje eu tenho uma festa para ir. Dia de culto, horário do culto, vou nada, meu irmão. Minha prioridade é a casa de Deus. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Esse é meu desejo, este é meu deleite, este é o meu prazer. Vamos para o cinema? Vamos. Quando? Domingo. Que horas? 7 horas, 6h30, 6 horas. Tá louco. Vou nada, tem um culto. Não, mas quarta-feira, quando der 6 horas, vamos pegar 6 horas, que é o horário que o pessoal está vindo para o culto. Quarta-feira, quando é 6 horas, vai ter Flamengo e Botafogo, final do Mundial. Vamos assistir? Vou nada, pai. Eu tenho um culto, não troco a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com o Senhor, meu compromisso com Ele por nada, não. Os irmãos vibraram e creram que Flamengo pode chegar à final do Mundial com o Botafogo. É uma esperança. Bem, amados? Então, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, lembrar sempre que só quando nós encontramos o verdadeiro propósito, quando nós colocamos Deus e tudo que é de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós o temos como primazia. O texto que eu comecei, eu vou encerrar esta noite. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aplaudamos o rei, fiquemos de pé. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra que nos foi ministrada gloriosamente. A recebemos, a internalizamos para praticá-la, para vivê-la, porque o Senhor é a nossa primazia. Em nome de Jesus. Amém.